Olá, queridos professores da Escola Sabatina dos Primários, tudo bem com vocês? E daí, todos sobreviveram? O primeiro trimestre já passou, né? Estamos agora no segundo. Quanta coisa nova, né, gente? Quantas novidades materiais, imagens, músicas, tudo muito lindo, tudo preparado com muito amor e com muita sabedoria. Dúvidas vão surgir? Isso é super natural e está tudo bem. Nós vamos começar agora um novo trimestre, mas nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco e que vai nos ajudar como professores a passar para os nossos alunos, a passar para as nossas crianças, crenças fundamentais. E uma delas é a graça, um dos pilares do nosso novo currículo. A graça, o que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos, mas Ele fez, morreu e ressuscitou, e está preparando um lugar maravilhoso para nós morarmos com Ele eternamente. O segundo pilar é o desenvolvimento do caráter. Nossas crianças precisam ser mais parecidas com Jesus. E o último pilar, que é a missão. Depois delas entenderem a graça, serem parecidas com Jesus, elas vão querer falar dele para as outras pessoas. Muita coisa nova, gente, muita coisa nova. Bom, vocês sabem que a base do currículo é a palavra de Deus. Então, na classe, precisa ter Bíblia para todos. Aqueles que já têm, beleza, eles trazem no sábado, mas para aqueles que não têm, deixe algumas Bíblias reservadas, ok? O professor, sempre que for falar da lição, no momento que ele entrar na lição, na história da lição, ele precisa ter a Bíblia como base. A segunda coisa que nós precisamos entender como professor é seguir o manual, o planejamento. Você, professor, só vai executar. Aqui está tudo prontinho. Tudo foi planejado e pensado para que atinja seu objetivo de cada lição de cada sábado. Então, por favor, estude esse manual. Não pegue ele do dia para a noite. Tipo, sexta-feira vou dar uma olhada. Não. Você precisa pegar esse manual com antecedência, estudar com antecedência, para que as atividades contidas aqui possam ser feitas, bem feitas, na classe da Escola Sabatina. Querido professor, eu queria apenas que você lembrasse de algumas coisinhas que é muito importante para o bom desempenho nosso na classe da Escola Sabatina. A primeira delas, conheça como a criança aprende. Entenda o jeito de cada criança, de cada aluninho seu. Eu sei que tem muitas crianças novas que podem estar chegando na sua classe. Isso leva um tempo para você conhecê-las, conhecer a família, né? Então, gostaria, a minha sugestão é que você entenda e perceba e conheça bem direitinho cada uma delas, porque cada uma delas tem uma forma de aprender e se desenvolver. A segunda coisa é conheça o objetivo da lição. Por isso, a importância de você estudar bem o manual. Por quê? Porque ali será trabalhado o objetivo da lição. Foque na mensagem central e no propósito espiritual da lição. Uma terceira coisa é seja entusiasmado. Gente, já pensou as crianças chegarem numa classe, ainda mais os primários, que é uma classe que eles são muito motivados, são muito elétricos, né? E um professor triste, chateado, desanimado? Não, ensine com alegria. Uma outra coisinha é envolva os alunos. Não cabe mais professor lendo a lição da Escola Sabatina. Agora, com esse novo currículo, aliás, nunca coube, né? Mas agora, com esse novo currículo, você precisa envolver os seus alunos. Fazer com que eles perguntem, fazer com que eles falem aquilo que eles entenderam da lição. Então, faça perguntas, proponha atividades e envolva todos eles na aprendizagem. Foque na aprendizagem, não apenas no ensino. Lembre-se, certifique-se de que seus alunos estão compreendendo aquilo que você está ensinando. O ensino é muito importante, mas eles estão aprendendo? Veja isso. Incentiva também o pensamento e a reflexão daquilo que você ensinou. As crianças precisam entender e saírem pensando sobre a lição que eles estudaram. Garanta também uma aplicação prática da lição. Não é apenas ler a lição, não é apenas estudar a lição, não é apenas comentar e participar das atividades. Eles precisam também entender a lição na forma prática na vida deles. E diversifique as maneiras
e as formas de ensinar. Não faça uma coisa sempre, todo sábado. Diversifique. E o manual, ele traz muitas sugestões para isso. Você pode ensinar de várias formas e fazer com que eles aprendam de várias formas. Eu vou dar 2 sugestões de atividades que você pode fazer nesse trimestre com os seus alunos. Pode ser no sábado à tarde ou numa sexta-feira à noite. Uma delas é o culto intergeracional. O que é o culto intergeracional? É um culto feito por gerações diferentes: crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Esse formato de adoração envolve ativamente as crianças, adolescentes, adultos, como eu falei, idosos, permitindo que cada geração contribua com seus dons e aprendizados para o corpo de Cristo. Compreender e promover esse modelo significa semear desde a infância uma visão de igreja inclusiva, colaborativa e enriquecida pela diversidade de histórias de vida. Que lindo ver uma criança conversando com um idoso. Quantas coisas os dois aprendem. Quando uma igreja ela não valoriza um culto intergeracional, costuma surgir um distanciamento entre os jovens e os adultos. E cada grupo passa a acreditar que não há como se entender. Que triste isso, não é mesmo? Então, o que você pode fazer? Convidar os adultos de sua confiança para colaborarem em momentos na escola sabatina ali específicos. Contar uma curiosidade ou notícia missionária naquele momento, dirigir a oração ou ajudar a representar a história bíblica. Outra coisa, você pode organizar junto com as crianças e os jovens visitas aos idosos da igreja para levar carinho, compartilhar orações e aprender com suas experiências. Você também pode promover a participação das crianças em ministérios dos quais elas se sintam à vontade, como a recepção. E é muito legal ter criança na recepção, por quê? Porque às vezes chega uma família que tem criança e a criança às vezes fica com vergonha e ela vendo uma outra criança que pode levá-la à escola sabatina, é excelente. Pode ajudar também no momento do louvor e eu costumo ver muitas crianças participando e é muito lindo ver isso. Você também pode permitir que as crianças entrevistem os idosos. Por quê? Para elas conhecerem o seu testemunho de fé, experiências missionárias ou histórias da igreja, incentivando o diálogo e o respeito entre as gerações. Outra sugestão também é trabalhar com as crianças dos primários sobre a nossa identidade, a identidade adventista. Sim, muitas crianças se dizem adventistas, mas elas nem sabem o que é ser um adventista. Você sabe que nós temos 6 doutrinas e 28 crenças. Então, durante esse trimestre, você pode, de alguma forma, ensinar a essas crianças de onde nós viemos, o que nós acreditamos e para onde nós vamos. Vamos falar agora sobre a lição. Você sabe que esse é o momento mais importante da escola sabatina. E eu peguei de exemplo a primeira lição do segundo trimestre. A primeira lição, o título é O Ensopado da Primogenitura. E a referência bíblica está lá em Gênesis 24, 25, nos versículos 19 a 34. A ideia central é podemos confiar em Deus para nos guiar. E o verso para decorar, quem teme ou respeita, o Senhor está seguro. Nossas crenças fundamentais que serão trabalhadas nessa lição são o Pai, crescimento em Cristo, dons e ministérios espirituais, conduta cristã e o casamento e a família. E a palavra da semana é confiança. Crença de que você ou alguém agirá da melhor maneira possível ou que um resultado será bom. O resumo da lição é a história de Abraão e seus descendentes. Você sabe que Abraão casou com Sara e teve um filho chamado Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, que teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O objetivo da lição é: as crianças deverão saber que Deus está sempre com elas e sabe o que é melhor para cada uma delas. Elas precisam saber disso. Elas precisam sentir confiança de que Deus guia a sua vida.
E elas também precisam praticar a confiança em Deus, entregando a Ele o seu coração e permitindo que Ele guie a sua vida. Vou dar uma sugestão para enriquecer a sua lição. Você pode cozinhar na sexta-feira lentilhas e trazer para que as crianças experimentem. Muitas delas não conhecem. Então você vai trazer e você vai mostrar para elas o que é lentilha. Essa lentilha não é a mesma, não é a mesma qualidade daquela época. Aquela época era uma lentilha vermelha. E o cozido provavelmente tinha outras coisas. Essa aqui é uma lentilha que a gente faz em casa. As crianças vão ter mais ou menos uma ideia do que é a lentilha. E foi por causa disso, por causa de um prato de lentilha, que Esaú colocou tudo a perder. As crianças precisam entender que elas precisam confiar em Deus e permitir que Deus dirija a vida delas. As lições têm histórias maravilhosas, uma mais linda que a outra. E dentro do manual você vai poder ter ideias fantásticas de como trabalhar cada lição desse trimestre. O meu desejo, professor, é que você seja um instrumento nas mãos de Deus e Deus possa te usar para que você possa passar valores que permanecerão eternamente na cabecinha dessas crianças, que permanecerão eternamente na vida deles e que através do Espírito Santo elas possam ser transformadas e elas possam herdar a vida eterna que Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Que Deus possa te abençoar, que esse trimestre possa ser uma bênção e muitas crianças possam conhecer do amor de Jesus. Um bom trimestre!